Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos ao final na nossa última vídeo aula da semana e logo você já estará descansado para aproveitar o seu sábado, o seu domingo. Com a graça do Senhor, chegamos até aqui e que Ele dê a você um ótimo final de semana. Mas antes de falarmos sobre a poluição do solo, volta na página 142. A prof já fez isso também na videoconferência, mas sempre é bom estar relembrando aquilo que nós já vimos. Nós já estudamos sobre os perigos da contaminação, sobre o uso do agrotóxico e dos lixões, gente. Tanto um quanto o outro, se não for usado da maneira correta e descartado o lixo da maneira correta, ele vai prejudicar a nossa saúde, ele vai prejudicar o meio ambiente. Depois nós vimos sobre dois tipos de poluição: a poluição química e a poluição biológica. A poluição química é contaminada por produtos químicos jogados na água, ou no solo, ou no ar. E a poluição biológica é contaminada por micro-organismos, que são seres vivos. Vocês estudaram também os perigos da contaminação, gente, hospitalar, quando ele é descartado da forma incorreta em rios, no mar, e isso prejudica os peixes. E também, se nós nos alimentarmos desses peixes, também seremos prejudicados. Antes de falarmos da poluição do solo também, eu trouxe aqui para você, ó. Eu fui no mercado essa semana e vi esse sabonete. E eu achei tão legal esse sabonete, porque eu acredito que ele seja com papel reciclável, pela textura dele. Só que esse papel, gente, é uma embalagem de papel semente. Aqui, ó, é que não tem como vocês visualizarem, mas aonde eu passo a minha mão, tem um monte de carocinho. Na verdade, elas são sementes, porque essa embalagem aqui, eu posso molhar, eu preciso picar o papel, molhar e colocar num vaso. E aí eu vou regando, colocar ali um pouquinho de terra e vai me nascer uma flor de hibisco. Olha que interessante, gente. Isso aqui com certeza foi feito através da reciclagem, do ciclo da reciclagem do papel. Muito legal, né? Ele não é aquele plástico que nós estamos acostumados, mas ele é um papel bem de reciclagem. Eu gostaria muito que vocês vissem na mão, mas é esse aqui, ó. Essa embalagem de sabonete. Então, a poluição do solo no campo. Vamos dar continuidade ao que vocês já estão estudando. Muitas pessoas acreditam que a contaminação do solo ocorre apenas nas grandes cidades. É verdade que no campo a poluição humana é menos numerosa e normalmente o volume de lixo produzido é bem menor. Mas a contaminação do solo nesses locais ocorre principalmente pelo uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos nas plantações. Se for aplicado em quantidade maior do que o necessário, sem as instruções corretas por um agrônomo, o fertilizante vai se acumular no solo, tornando-se tóxico tanto para as plantas quanto para os seres decompositores. Gente, esses seres decompositores são fungos e bactérias. Os fertilizantes químicos são produtos feitos em laboratório e usados como adubo no solo. Então, número 1. O agricultor quer que as plantas se desenvolvam mais rapidamente e adiciona adubo no solo. 2. As plantas não utilizaram todo o adubo durante o crescimento. 3. A nova plantação recebe mais adubo, mas o solo ainda estava adubado. 4. O adubo em excesso se torna tóxico para as plantas, como se fosse um veneno. Gente, tudo que é demais faz mal. Se você comer pizza demais, se você comer chocolate demais, se tudo que é demais faz mal para a nossa vida. Até dormir demais faz mal. E aqui é a mesma situação do solo. Ele jogou muito adubo e isso fez muito mal para o solo.
O agrônomo é um profissional que atua em projetos de combate a pragas, adubação, planejamento de irrigação, conservação do solo e controle de qualidade de produtos agrícolas. Como esse profissional poderia ajudar a resolver o problema dos fertilizantes? Gente, como é que esse profissional agrônomo iria ajudar esse homem ali do nosso desenho? Como é que ele poderia ajudá-lo? Você pode escrever que ele iria orientar esse rapaz no sentido de como usar o adubo. Não usar demais, usar a quantidade correta, porque pode prejudicar as plantas, prejudicar a sua formação e até também a sua própria saúde. Então, esse agrônomo ele vai dar uma orientação de como ele usa corretamente o adubo no solo. Os agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, são tipos de venenos usados contra insetos ou ervas daninhas, que se forem aplicados na quantidade errada durante muito tempo podem prejudicar as plantações. Vamos pensar um pouco mais sobre o que o uso desses produtos pode provocar. Então a gente sabe que o uso excessivo de agrotóxico prejudica sim, né, as plantações e também a pessoa que está aplicando. Os inseticidas são tipos de agrotóxicos que matam os insetos que atacam a lavoura. Mas além dos insetos herbívoros que se alimentam das plantas, destruindo a plantação, encontramos outras espécies de insetos que não são carnívoros, que são carnívoros e se alimentam inclusive de outros insetos. Então aqui já tem dois tipos de insetos, os herbívoros, que são das plantas, e os carnívoros, que se alimentam de outros insetos também. 2. Observe a ilustração e depois responda. Então, nós temos ali o homem jogando, né, o seu agrotóxico e nós temos ali um animalzinho bem pequenininho se alimentando da planta e um outro animal um pouco maior que vai se alimentar dele. O que acontece quando o agricultor joga veneno nas plantações, gente? O que acontece quando ele joga esse veneno? Ele mata os insetos que querem destruir as plantas, que estão ali para destruir as plantações. Ok? Então, quando ele joga esse veneno, ele mata esses insetos. Os agrotóxicos não devem ser usados sem orientação de um agrônomo. Os próprios agricultores devem tomar os cuidados necessários para não respirar ou ingerir o veneno. Para isso, sempre devem usar luvas, máscaras e roupas apropriadas. Então, a primeira cena ali, a gente não consegue ver como é uma foto real, se a pessoa está com luva, se a pessoa está com máscara, mas o certo é luva, máscara e uma roupa apropriada, né, gente? Porque até que ele está lidando com um veneno forte. 3. Leia atentamente a história dos dois agricultores e depois responda. Deixa eu confirmar, até que página que nós vamos? 54. Então, nós temos a história de dois agricultores. João e Pedro. Eles produziam e vendiam verduras. Um dia, João contou a Pedro que estava utilizando um novo agrotóxico para matar as lagartas. Pedro, que estava bem informado, disse: "Você não deveria usar agrotóxicos sem orientação de um agrônomo, pois esses produtos fazem mal à saúde das pessoas que comem as nossas verduras e a você que aplica o veneno." Mas João não aceitou o conselho e continuou usando os agrotóxicos, sem nenhum cuidado. Até que, depois de algum tempo, as verduras deixaram de crescer. Ficaram amarelas e feias. João se arrependeu de não ter aceitado o conselho de um amigo. Qual dos dois agricultores estava agindo da maneira adequada no trabalho? E por quê? Pedro era o que estava agindo da maneira adequada, porque ele se aconselhou com o agricultor, ele sabia dos processos. Se ele sabia, porque ele foi à procura de uma ajuda de alguém que orientou ele. B. O que pode ter prejudicado o desenvolvimento das plantas cultivadas por João? Gente, provavelmente ele jogou isso em grande quantidade e que aconteceu que acabou com a sua plantação.
C. João poderia resolver o problema causado pelas lagartas de duas maneiras, usando agrotóxicos em quantidade adequada ou contando com a ação de outros seres vivos. Se você pudesse orientar João, o que você diria a ele? Então, se você pudesse orientar ele, o que você diria para o João? Procurar um agrônomo para se orientar? Qual seria a sua dica para ele? Então, os benefícios da agricultura orgânica. Então, a primeira coisa que você vai pesquisar no dicionário é o significado da palavra orgânico. Procurem no Google, dá um pausa no vídeo, que significa orgânico. Na agricultura orgânica, os vegetais são cultivados com o uso de fertilizante natural, também chamado de adubo orgânico ou composto, além de não ocorrer o emprego de agrotóxicos. O adubo orgânico é produzido com restos dos próprios vegetais. No processo de fertilização natural do solo, a ação dos decompositores é fundamental. Então, observe aí como os decompositores ajudam a fertilizar o solo. Então, nós temos ali as plantas, o resto de plantas, os decompositores e os minerais do solo. E você já vai entender mais um pouquinho como que funciona esse ciclo. 2. O que pode acontecer nesse ciclo se os decompositores do solo morrerem? Gente, se os decompositores morrerem, o que acontece no solo? Então, se você observar aqui a imagem, sem os decompositores, os minerais não serão repostos no solo. Então, essa é a sua resposta da 2, que sem os decompositores, os minerais não serão repostos novamente no solo. Os restos de plantas estão cheios de sais minerais, que a própria planta retirou do solo enquanto ainda estava viva. Os decompositores transformam, por meio de reações químicas, a matéria da planta em minerais, que retornam ao solo e podem ser usados por novas plantas. Mas sabemos que o solo também pode ser adubado de outra maneira, com o uso de fertilizantes químicos. Esses produtos são, na verdade, os sais minerais prontos, produzidos em laboratório. Eles são acrescentados ao solo e com uma forma rápida de oferecer os nutrientes às plantas, pois assim não será necessário esperar a ação dos decompositores. Como essa é a forma de cultivo mais utilizada, recebe o nome de agricultura tradicional. Então, nós vamos ver aqui 2 tipos de agricultura. A orgânica, que é o cultivo de vegetais sem uso de fertilizantes químicos ou agrotóxicos, e a agricultura tradicional, que é o cultivo da adubação do solo e é feito com fertilizantes químicos. Na outra página, e última, nós temos ciência e tecnologia. Você sabia que o cheiro de algumas plantas ajudam a controlar as pragas das lavouras? Imagina que esse cheiro ou ele é muito forte ou ele é um cheiro ruim. Um exemplo é o plantio de alho e algumas ervas, como manjericão e coentro, nas plantações de tomates e morangos, 2 dos frutos mais atacados por pragas. O alho e as ervas mencionadas exalam o seu cheiro e contribuem para a plantação, afastando insetos de maneira natural. Assim, a diminuição do uso de agrotóxicos, a ação que beneficia tanto os agricultores que não lidam mais com venenos, como as pessoas que comem os morangos e tomates cultivados naturalmente. Gente, não estamos aqui dizendo que os agrotóxicos não são bons. Eles são, só que eles devem ser usados da forma correta. Porém, existem outros métodos naturais também de espantarem esses insetos que prejudicam nas plantações. Nossa última perguntinha. De acordo com o texto acima, escreva um parágrafo, então, ou seja, todas essas linhas, para explicar as vantagens de se fazer o controle de pragas da lavoura sem o uso do agrotóxico. Gente, as pessoas são beneficiadas, tanto o agricultor, por quê?
os agricultores, porque eles não vão mais precisar lidar com os venenos, e também as pessoas que comem, porque elas vão estar se alimentando de algo que foi cultivado naturalmente. Então, esses são os benefícios de ter uma lavoura sem o uso do agrotóxico. O veneno, que o agricultor não vai mais precisar estar lidando com o veneno e prejudicando a sua saúde também, e também prejudicando, quem sabe, aquele alimento. E também quem come esse alimento, né, está comendo um alimento que foi cultivado naturalmente sem o uso de produtos químicos. Qualquer dúvida, prof, está à disposição de vocês. Por favor, mande as suas dúvidas, aquilo que você não entende. E nos vemos na nossa videocorreção às 16 horas todos os dias. Beijos do coração. Tenha um ótimo final de semana.